Olá pessoal, meu nome é Sônia Brandão. Esse canal é o canal Família em Ação e nosso objetivo é ajudar as famílias a se compreenderem melhor e ter uma convivência mais harmoniosa dentro de casa entre pais e filhos, tá? Sempre o nosso objetivo maior é esse. Então, muitos desafios nós já vivemos na nossa vida cotidiana em relação à criação dos filhos, porque não existe nada mais complicado do que você colocar um ser humano no mundo e cuidar desse ser humano até ele ser perfeitamente capaz, até ele ser uma pessoa plena e responsável. E o nosso assunto de hoje é: pai, você é o psicólogo da sua casa. Você é o psicólogo da sua família. Parece um assunto assim um pouco estranho, mas é verdade. Todo pai, toda mãe, ele é o próprio psicólogo, ele é o próprio psiquiatra da sua família, tá? Lembre-se que regras não funcionam sem relacionamento. Então não adianta nada um pai e uma mãe estabelecer uma sequência enorme de regras e tentar incutir essas regras nos filhos. Se o pai e a mãe não se relacionam bem com esses filhos, essas regras não vão evoluir, não vão ser aplicadas no dia a dia. E o que quer dizer essa palavra relacionamento? Significa a maneira que eu trato meu filho, a maneira que ele me trata. Você, pai, trata o seu filho como filho seu? O seu filho te trata como pai, te trata como mãe, com devido respeito, reverência que deve ser? Então, se isso não acontece, é algo a se pensar, refletir bastante sobre isso, tá? Lembrando daqueles vídeos anteriores, falando sobre a consistência, sobre quando você estabelecer normas, estabelecer um diálogo, uma convivência com seu filho de uma maneira harmoniosa, você ser consistente naquilo. Lembra-se do ABC: atitude, bom comportamento e caráter. Por que é importante esse ABC? Porque os nossos filhos, eles estão o tempo todo com um microscópio nos observando. Eles não observam aquilo que nós estamos falando para eles. Eles não dão ouvidos para as nossas palavras. Eles observam as nossas atitudes, aquilo que a gente faz. É isso que eles estão constantemente observando. E a partir daquilo que você faz, a partir daquela atitude que você tem diante dos desafios do dia a dia, da sua vida, na sua casa, e sim, aí ele vai observar isso e ele vai aplicar. Por exemplo, se ele percebe que aquilo que você fala, o seu discurso e a sua atitude estão completamente controversas, estão opostas, então ele já sabe que ele não precisa te respeitar, que ele não precisa te obedecer, porque as regras da casa vão funcionar de acordo com os hormônios da mamãe. E se as regras da casa funcionam de acordo com os hormônios da minha mãe, né? Dependendo do dia, do estado de humor que ela tiver, então por que eu vou ser obediente? Por que eu vou estabelecer respeito? Por que eu vou respeitar as regras, os limites que a minha mãe, que o meu pai impõem para mim, colocam para mim, para eu cumprir? Tá legal, pais? Isso aí é muito importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes o nosso diálogo, o nosso discurso é uma coisa, a nossa atitude é outra. E os nossos filhos sabem bem a diferença disso. Então, vamos voltar para o nosso assunto principal. Você é o psicólogo da sua casa. Como é que você vai fazer isso? Como é que você, pai, você, mãe, vai ser esse psicólogo, esse psiquiatra? Se você não estudou nada nessa área da medicina, né? Ou da psicologia, como é que você realiza isso? É muito simples. Então, reflete aí, pensa agora numa situação que está acontecendo na sua casa. Alguma situação tensa envolvendo seus filhos. Pensou? Eu sei que todo pai e toda mãe enfrenta situações tensas, né, frequentemente. Isso, todo dia aparece uma situação nova, né? Então você mesmo vai estabelecer com você, você vai se questionar, você vai se fazer e você vai se responder as seguintes perguntas. Primeiro, qual é a situação? Que situação é essa que está acontecendo? Segundo, o que eu tenho a ver com isso? O que há por trás dessa situação? Porque todo caso que acontece na sua família, alguma coisa por trás disso tem. Como assim? Vou explicar melhor. Digamos que os seus filhos, se você tem 2 ou mais filhos, digamos que eles costumam brigar na sua presença, discutir verbalmente ou mesmo brigar, né, de uma forma mais agressiva. Essa aí é a situação, né? Conflito entre os irmãos, beleza. Conflito entre os filhos. Aí você se pergunta, o que há por trás disso? Né? O que eu tenho a ver com essa situação, com esse conflito entre eles? Porque você sabe, pai,
Você sabe, mãe, que quando os seus filhos, né, 2 ou mais deles brigam entre si na sua presença, seja essa briga verbal ou uma briga mesmo, né, fisicamente, eles não estão brigando com eles. Os 2 estão brigando com você. Por exemplo, vamos fazer de conta que o nome do seu filho é João e o seu outro filho é Renato, né, uma suposição. Se o João e o Renato costumam brigar na sua frente, na sua presença, principalmente discussão, né? Aquela briga, tu é não sei o que, fez não sei o que lá comigo, tu vai ver o que eu vou fazer contigo também. Se eles costumam fazer isso na sua presença, o João e o Renato não estão brigando entre si, não é a briga entre o João e o Renato. O João e o Renato estão brigando com você, pai. Estão brigando com você, mãe. Tá? Quando seus filhos discutem entre si, eles não estão discutindo com eles. Eles estão discutindo com você. Eles querem que você escute aquela briga, que você presencie e que você tome alguma atitude. Eles vão ficar observando o que você vai fazer diante daquela situação. Então tá, a primeira pergunta é, qual é a situação? Segundo, o que há por trás disso? Né? Que a gente falou da situação da briga entre os irmãos, e o que há por trás disso é que eles não estão brigando entre si, eles estão brigando com você. Tá? A terceira pergunta, como é que eu me sinto depois de vivenciar esse conflito, de estar presente nessa situação? Como é que você, pai, como é que você, mãe, se sente nessa hora? E você vai analisar tudo isso friamente, tá? Não vai usar a sua mente emocional, não. Use a sua mente racional para responder essas perguntas. Depois, número 4, questão 4. O que o meu antigo eu faria nesse caso? Geralmente, o que alguns pais fazem? Colocam os filhos para se cheirar, para se abraçar, dá uma surra neles, ou põe de castigo, né? Aí vai depender da sua pedagogia, né? A maneira que você aplica a sua disciplina. Eu não sei como é que você trabalha na sua casa a disciplina com os filhos, mas vai depender da sua estrutura, das suas crenças, aquilo que você acha que é o melhor. Então, assim, essa quarta pergunta é, o que o meu antigo eu faria nessa situação? A quinta pergunta é, o que o meu novo eu deveria fazer agora? Então, recapitulando, que ficou meio confuso. Primeiro, qual é a situação, né? Qual é o problema na minha casa? Segundo, o que há por trás desse problema? Tá? Terceiro, como é que eu me sinto após vivenciar essa situação complicada? Como é que eu me sinto depois de presenciar isso? Quarto, o que o meu antigo eu faria nesse caso? Faria para resolver esse conflito? E quinta pergunta, e a mais importante. O que o meu novo eu deveria fazer agora? Que atitude eu deveria tomar agora diante disso? Tá bom, pais? Esse é o recado de hoje. E se esse vídeo agregou algum valor à sua vida, à vida da sua família, deixa seu like, compartilha essa mensagem com mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, tá? Ativa o sininho das notificações, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito ainda. Aí eu falei ao contrário. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Ativa as notificações. Faz algum comentário, deixa sugestões aqui embaixo, o que você gostaria que eu trouxesse como conteúdo para vocês, tá bom? Eu peço desculpas, tá? Porque eu gostaria de estar gravando com mais frequência, com mais regularidade, e eu sei que o nosso canal tá um pouquinho bagunçado nesse sentido, que a gente não tá gravando, né, pelo menos uma vez por semana, não tá acontecendo. Às vezes acontece de gravar no domingo, na segunda e tal, mas eu vou fazer o possível para gravar com mais regularidade, com mais frequência. E agradeço de coração, tá? Nosso canal tá com 115 inscritos nesse momento. E eu agradeço muito, 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 muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família, tá? Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.